Jogar videogame é um hobby muito bacana, não à toa se você tá vendo esse vídeo, é o seu passatempo também, é o seu hobby de lazer favorito, mas tem vezes que a gente tá saturado, achando que jogar não é mais pra gente e dá aquela vontadezinha de desistir ou até nem de jogar mais. Fala galera do Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trazer jogos pra fazer você voltar a gostar de jogar videogame e reacender aquela paixão. Confere aí. Esse aqui é baseado em jogos diferentes que nós já jogamos, já zeramos e achamos sensacional, e eles também estão em ótimos preços, ótimas ofertas e podem ser encontrados inclusive em alguns planos de algumas assinaturas. Então, vamos lá, né? Quero aqui falar de um jogo que foi feito por uma empresa pequena, com apenas cerca de 33 funcionários, e entregaram um jogo que hoje é considerado favorito ao GOTY, ou pelo menos um dos favoritos. Eu tô falando de Expedition 33, ou Expedition 33. Cara, Expedition 33 é tão bom, mas tão bom que foi um jogo que me emocionou do começo, meio e fim. Roteiro muito bem escrito, personagens sensacionais, um sistema de gameplay muito inovador que mesmo sendo de turno, não deixa você ficar parado. Você pula, você esquiva, você contra-ataca, você usa itens, você calcula sua próxima jogada, tem aquele quê de estratégia também, além de que o jogo parece uma pintura, uma obra de arte viva, de tão bonito que é esse jogo. Vai por mim, se você ainda não jogou, joga porque vale muito a pena. E nesse momento na nuvem você encontra ele por R$159, cara, excelente preço. Vale lembrar que ele também tá no Game Pass e também pode ser encontrado em algumas ofertas na PSN. Esse jogo, por esse valor aí, cara, o que ele te entrega de conteúdo é simplesmente sensacional. Pode ter certeza que você mesmo que até nunca pensou em gostar de RPG por turno, se der uma chance, vai se surpreender. É um jogaço. Um jogo que me pegou de surpresa, é um tema de ficção científica que eu adoro, joguei muito, gostei. Esse jogo ficou conhecido um pouco também, acho que até um pouco subestimado por algumas pessoas, porque aquele meme de simulador de correio, simulador de entrega, pegou. Mas Death Stranding, cara, é um jogo excelente, fora da caixinha, fora da curva, que vai te surpreender do começo ao fim. Essa jogabilidade que a galera reclama muito de entregador, eu mesmo considero excelente, porque o desafio aqui, além de ter a gameplay com um pouquinho de ação, que é as mulas, que são espécie de contrabandistas ou ladrões desse universo, te atacam, você tem armas de fogo, mas a graça do jogo é você conseguir equipamentos melhores, conseguir uma forma de organizar as cargas, distribuir o peso para você conseguir ultrapassar os verdadeiros obstáculos do jogo, que são os desafios do terreno. Tem terreno que é mais íngreme, tem mais plano, você consegue estradas. Vale a pena gastar recurso para pegar itens para construir uma estrada para encurtar seu caminho, ou esses itens são mais valiosos? Vale a pena usar uma escada, um rapel? O que eu uso aqui? E você pode até inclusive usar da sua criatividade para poder transpassar obstáculos. Colocar uma escada entre dois locais e passar um pequeno rio? Por que não? Colocar uma corda de rapel para descer em alta velocidade em vez de dar um contorno por uma montanha ou um morro? Também pode. Essas pequenas coisas que, na minha opinião, transformam em um jogo único, divertido, e a história também é excelente. E nesse momento ele tá por R$79,90 na nuvem, muito bom. Esse preço também costuma aparecer no Xbox e ele também está no catálogo da PlayStation Plus. Então é muito bacana também, fica ligado que ele no PlayStation você consegue mídia física usada aí baratinho também. Excelente jogo, Death Stranding Director's Cut, que é a versão atualizada, com mais conteúdo, com mais incrementos, vale muito a pena para você. E se você tem essa questão de ser um simulador de entregas, cara, tira um pouquinho esse preconceito e vai jogar, que eu garanto que você vai se surpreender. Depois que a fórmula de Assassin's Creed saturou um pouco, a Ubisoft deu uma pausa de 2 anos e trouxe pra mim o que é um dos melhores jogos de RPG de ação que eu já joguei, além de trazer uma terra muito pouco explorada, que é o Antigo Egito. Sim, galera, eu tô falando de Assassin's Creed Origins. Esse jogo, além de ser um jogaço, ele é encontrado por promoções, cara, e preços absurdos pelo que ele entrega. Eu zerei na época no PlayStation 4, fiquei maravilhado com o que eu vi, e olha que na época eu paguei quase 5 vezes mais do que ele tá hoje. Você encontra ele na nuvem por R$17,99, ou seja, R$18, você encontra preços muito baixos também no Xbox e no PlayStation. Esse jogo você controla Bayek, que pra mim é um dos melhores personagens da saga, onde você vai caçar pessoas de um culto secreto, que daí é que dá o início à guerra entre os credos dos assassinos e os templários, que começaram esse culto, essa galera que comanda as coisas, influencia o mundo por debaixo dos panos. É sensacional, a história de vingança emociona, e a personagem feminina aqui, a mulher do Bayek, cara, é simplesmente
foda, meu irmão. Ela ajuda, é participativa e é um dos símbolos de Girl Power que, olha, surpreendeu muita gente também. Enredo é muito bom. Explorar o Antigo Egito é excelente, as mecânicas novas e poderes que foram introduzidos aqui deram um ar fresco de novidade à fórmula que estava um pouco cansado. Então se tu gosta muito desses jogos, cara, experimenta Assassin's Creed Origins e vê se não baba muito olhando as belezas do Antigo Egito. E em escalar uma pirâmide aqui, cara, é simplesmente sensacional. Mas espera aí, além dessas promoções, tá aí uma outra dica muito boa para você economizar mais, o Cuponomia. Cuponomia é um site, um aplicativo em que você pega descontos e cupons de vários sites e várias lojas e ainda recebe um cashback por comprar lá. Clicando aqui embaixo no meu link no comentário fixado na descrição do vídeo, você já ganha R$5. E olha só, hein, comprando pelo Cuponomia, cara, pegando os links dos cupons lá nas lojas, você ganha um cashback nas suas compras, olha que doideira. E juntando os R$20 você consegue sacar diretamente na sua conta. Então, ou seja, são promoções boas que eu tô trazendo pra você aqui, tem desconto com esses cupons do Cuponomia e ainda tem cashback pra você comprar mais também, é muita vantagem, né? Então confere lá, garanto que você vai gostar, a gente usa aqui, recomendo. Muito obrigado Cuponomia pelo apoio e bora voltar pro vídeo. Vamos falar agora de simplesmente um dos jogos que revolucionou e reformulou toda uma forma de encarar jogos de mundo aberto em primeira pessoa, que é o Far Cry 3. O que falar de Far Cry 3 que já não foi dito? Vilão excepcional, história muito boa, mundo muito bacana de explorar, missões boas, divertidas. Meu irmão, tu tá na pele de Jason, tu cai numa ilha, teus amigos são sequestrados por uma galera lá, uns contrabandistas, uns malucos, e nesse meio tem um vilão dos mais icônicos da história dos videogames, que é o Vaz. A insanidade, os monólogos são um show à parte. É um jogo que roda no PC muito bem até hoje, e cara, você encontra hoje ele na nuvem por R$11,99, R$12, meu irmão, pelo que ele entrega, excelente preço. E fica ligado que tem também a versão remasterizada para consoles, que vira e mexe aparece pelos R$15, R$20. Esse preço garanta a você que vai tirar horas de diversão, explorar, melhorar teus atributos, é sensacional. Tanto que foi tão bem feito que a galera tentou usar tanto que cansou um pouquinho a fórmula, mas Far Cry 3 é simplesmente um clássico atemporal muito bom mesmo. Um dos jogos que simplesmente marcou época no PlayStation 3, veio para sua versão remasterizada no PlayStation 4. Temos hoje a parte 1 e parte 2, que agora se tornou uma saga, série que foi derivada. Cara, simplesmente um dos melhores enredos que eu já vi em um jogo e um dos melhores personagens já escritos. É claro que eu tô falando de Last of Us parte 1 e 2. E eu vou dar o foco aqui para Last of Us parte 2, que nesse momento ele tá em promoção na nuvem por R$ 167,91, cara, menos de R$170 no jogo como esse, pelo que ele entrega, pelo que é The Last of Us parte 2. Fica ligado que a parte 1 também aparece em promoção aqui na nuvem e outras lojas também. Esse jogo você consegue encontrar por promoções também no PlayStation. É sensacional, é uma história que segue em vingança e apesar de dividir muita opinião, eu considero que a mecânica desse jogo beira a soberba do que pode ser alcançado em um jogo de ação em terceira pessoa, com elementos pitadas de terror, com enredo bem feito, animações tão bem feitas que no jogo mesmo rodando, tem coisas tão bem feitas que parece ter uma cutscene, cara. Se tu nunca jogou Last of Us, vê a saga do Joe, da Ellie, de todo aquele mundo pelos infectados, pela questão do mofo que tomou conta e se transformou em um apocalipse, meu irmão, tu tá perdendo simplesmente um dos maiores feitos tecnológicos na área dos jogos de videogame. Bully foi um jogo lançado pela Rockstar na sua época de ouro do PlayStation 2, em que você encara Jimmy, você é um cara que vai ser transferido para uma escola, lá você encara os valentões, você pode escolher ser o cara que vai tirar onda com ele, ser e cometer o próprio Bully. Esse jogo foi meio polêmico, mas eu encaro ele como um jogo mundo aberto, tem escola pra você fazer várias coisas, e cara, é altamente divertido, principalmente aquela sensação de você punir a galera que sacaneia os mais fracos. Aqui você pode tanto ser um nerd ir pra aula, você pode sacanear a galera, ser o rei do pedaço, dominar a escola e ter elas aos seus pés, lá um filme de boa sessão da tarde. Muito bom mesmo esse jogo, recomendo demais, e nesse momento você encontra por apenas R$13,99 na nuvem pra comprar essa joia aqui. Preço muito parecido com o que ele chega também nos consoles, então fica ligado, cara, se tu nunca jogou Bully, é outro clássico que vale a pena ser experimentado. E pra você que curte jogos de gerenciamento, trago aqui uma pérola recente, que é o Frostpunk, onde você tá em um futuro muito difícil, em meio a nevasca, situações difíceis, complicadas, e você tem que gerir uma sociedade, uma comunidade, por vezes tomar decisões difíceis, onde crianças vão trabalhar para poder ajudar, correndo risco de morrerem, e a população diminuir, tendo protestos, ou vai deixar que só os adultos, os mais velhos, e também risco de a sua mão de obra cair e virar um caos, gerenciar o calor, a energia, alimento. Cara, é simplesmente um dos jogos indies mais aclamados que tem aí. Tem Frostpunk 2, não à toa, mas o primeiro você consegue pegar nesse momento, cara, por R$13,34, que é um excelente preço para um jogo que marcou época, virou referência, não à toa tem sua sequência, como eu falei, e é um jogo aclamadíssimo, vale muito a pena para quem curte esse gênero de estratégia. Pode ter certeza que até você que nunca deu chance, cara,
Pega um tempinho mais tranquilo, senta, lê o que tá te pedindo no jogo, tenta fazer que você vai entender por que alguns jogos de gerenciamento são tão legais. O que um jogo feito pelo criador de um dos melhores Metroidvanias já feitos, que é Castlevania Symphony of the Night, pode fazer com sua força independente, cara? Simplesmente Koji Araki montou um dos jogos que ressuscitou essa aura de Metroidvanias, principalmente de Castlevania, que estava adormecido, meio que escanteado pela Konami, que é Bloodstained Ritual of the Night. Excelente jogo, uma história muito bacana, totalmente legendado em português, músicas lindíssimas, arte inigualável e você tem a gameplay dos Metroidvanias que vai reviver o clássico, a exploração majestosa que foi na época do Castlevania Symphony of the Night. Reúne equipamentos, explora o castelo, tem como barco, chuva, monstros interessantes, até algumas bizarrices que até o próprio Koji tá no jogo também com o inimigo secreto. Excelente jogo e nesse momento na nuvem você encontra ele pelo precinho, camarada, olha só, hein? R$18,87 numa pérola dessa vale muito a pena. E fica ligado que ele também atualmente está no catálogo da PlayStation Plus e vira e mexe aparece por perto dos 20 também no Xbox. Bom, então é isso, tem alguns jogos que a gente listou aqui que estão em ofertas nesse momento, que você encontra em ofertas frequentes também. Tem jogos mais recentes como o Expedition 33, mas mesmo assim, cara, pelo jogo que ele é, vale a pena esse investimento. Mas eu quero ouvir de você e claro, é óbvio que tem vários outros jogos também, Red Dead Redemption 2, a gente não citou aqui Skyrim, já em outros vídeos de promoções a gente citou também, mas a gente quis fazer um vídeo diferente para indicar a vocês jogos que podem te trazer. Comenta o que tu acha desse formato de vídeo, essas dicas são bacanas, que outros jogos vocês acham, quem sabe a gente até pode combinar de fazer um vídeo com as indicações de vocês, jogos que me fizeram me apaixonar por videogames. Grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!